Pessoal, qualquer que seja o método de alocação de memória, a criação de um processo é sempre responsabilidade do sistema operacional. Muitas das funcionalidades do gerenciamento de memória ele depende de suporte de hardware, mas a criação de processo com a alocação de memória para o processo é sempre responsabilidade do software, é sempre responsabilidade do sistema operacional. Mas como que é esse espaço alocado, né, para os processos? Normalmente a memória, o sistema operacional obviamente vai ter que estar na memória também. Os primeiros endereços normalmente são reservados para o sistema operacional, uma parte da memória é ocupada pelo sistema operacional e o restante da memória vai ser alocada para os processos. Normalmente realocar é um processo caro, né? Você aumentar a área de memória que um processo precisa é relativamente caro. Então, a maioria dos sistemas operacionais ele adota uma estratégia de prevenir o aumento de necessidade de memória pelos processos, alocando mais memória do que ele inicialmente precisa. Os compiladores normalmente geram uma tabela de variáveis que são declaradas no código, e o espaço para essas variáveis ele é conhecido na hora da alocação, ele fica separado no código do programa, e o sistema operacional tem condição de alocar memória para variáveis, arrays, para as estruturas de dados que aquele programa e posteriormente processo vai precisar. Mas a gente ainda tem a alocação dinâmica, né? Então as linguagens normalmente possibilitam que memória seja alocada dinamicamente durante a execução do programa. Para esse tipo de alocação, o sistema operacional não tem a menor noção do que pode acontecer. Seria muito caro passar o código inteiro procurando por código de alocação de memória. Para quem programa em linguagem C, a função é malloc, né? O pessoal normalmente chama de maloca, a função é malloc, né? Para a alocação de memória é malloc, de memory allocation, mas a turma costuma chamar de malloc. Então seria caro para o sistema operacional sair pesquisando o código do programa por chamadas a essa função de alocação dinâmica de memória para saber quanto que ele precisa reservar de memória para aquele programa, para aquele processo que vai ser gerado para aquele programa que está sendo carregado. Então, a maioria dos sistemas antes até porque não tem como exatamente saber, né? Mesmo a chamada a alocação de memória, ela passa quanto de memória tem que ser alocado, né? É passado para essa função malloc quanto de memória tem que ser alocado. Isso pode ser até digitado, pode ser um dado que vai surgir só durante a execução. Então, na verdade, é impossível saber quanto que um processo vai precisar efetivamente de memória. Então, os sistemas operacionais, eles tradicionalmente alocam um espaço para expansão, né? Então, sempre aloca mais memória do que a princípio seria necessário, né? Contando o código do programa, o programa em si, né? O código, o conjunto de instruções, mais as estruturas de dados declaradas, né? Aquela quando você coloca int x lá, você vai declarar uma variável, esse x aí, o sistema operacional sabe que vai precisar de espaço para ele, tem condição de prever. O problema realmente é o malloc, né? Então, normalmente, os sistemas operacionais alocam mais memória preventivamente, já contando com essa expansão. Na verdade, a gente tem duas estruturas que podem crescer durante a execução, que podem necessitar de memória durante a execução. A gente sempre vai precisar de espaço para o código em si, para o programa, né? Então, se a gente pensar que essa aqui é a área de memória alocada para um processo que vai executar um programa B, aqui a área de memória alocada para um processo que vai executar um programa A, os dados podem crescer, né? Podem haver chamadas a funções de alocação de memória, e a outra estrutura que pode crescer também é a pilha. A pilha é a estrutura de dados que guarda os endereços de retorno das chamadas recursivas. Então, quando você faz chamadas a funções, né, você chama uma função A, dentro dessa função A você chama uma função B. Na hora que essa função B terminar, você
tem que saber qual é o endereço em que a função B foi chamada lá dentro da função A, para continuar a execução da função A de onde parou antes de sair para executar a função B. Então, esses endereços de retorno, eles são gravados em uma pilha, né? Então, se eu chamo a função A, o endereço de retorno da função A, quer dizer, quando terminar a função A, é empilhado. Se a função A chama a função B, o endereço de retorno para quando terminar o B é empilhado também, e a gente vai empilhando, porque quando os retornos das funções forem acontecendo, esses endereços vão sendo desempilhados, né? Se eu chamo A, B, C, D, na hora de retornar eu vou precisar na ordem inversa, eu vou precisar D, C, B, A, sabendo e fazendo o retorno das funções. Então isso é a pilha, tá? Em inglês stack, né? A pilha de chamadas recursivas. Então essa estrutura também cresce em tempo de execução, né? Quando você coloca uma função sendo chamada em loop infinito, né, ou muitas vezes, a mensagem que aparece, né, em tempo de execução é stack overflow, né? Stack overflow, quer dizer, overflow de pilha, quer dizer, você chamou e empilhou, toda vez que chama, empilha, chamou e empilhou, até que a área reservada para a pilha foi exaurida, acabou e não tem como fazer novas chamadas. Então isso é um erro comum, um erro, vamos dizer, não sei se é comum, mas aparece em tempo de execução, quando você, normalmente é quando você, o espaço é muito grande, então normalmente é quando você coloca uma chamada função dentro de um loop sem fim, você erra no controle do loop e ele fica sem fim, aí vai fazendo chamada até estourar a pilha, né? Então, o que os processos normalmente fazem, que os compiladores normalmente fazem, é colocar os dados que vão crescer com chamadas a alocações de memória dinâmicas, né, chamadas ao malloc, logo depois do programa, e a pilha no final e crescendo de cima para baixo, né? Então com isso otimiza-se a utilização dessa área aqui, né? Se eu tiver uma pilha pequena e uma alocação grande, eu tô ok aqui. Se eu tiver muita chamada recursiva, tiver uma pilha grande e alocação dinâmica pequena, eu também estou legal na fita, estou bem. Se eu tiver grande, aí eu estou lascado, talvez eu precise alocar mais memória. Alguns sistemas operacionais fazem essa realocação dinamicamente, tá? Mas essa é uma estratégia bastante comum. Você coloca a área reservada para expansão entre a pilha e os dados, esses dados aqui é a alocação dinâmica, né? Entre as pilhas e os dados alocados dinamicamente, e faz os dados crescerem num sentido e a pilha crescer em outro. Então com isso eu otimizo esse espaço aqui, eu consigo destinar automaticamente mais espaço para a pilha ou mais espaço para os dados, que naturalmente, né? Eu estou falando isso nesse ponto aqui porque nesse ponto a gente consegue ver com mais clareza que existem informações de natureza diferente dentro do espaço de alocação do processo. Então eu tenho o programa em si, eu tenho dados alocados dinamicamente, eu tenho pilha. E uma estratégia de alocação de memória, de gerenciamento de memória para que isso é importante, é a segmentação de memória, né? A ideia da segmentação de memória é a gente deixar de ver a memória virtual como um espaço unidimensional e passar a ver como um espaço bidimensional. Presta atenção que a gente está falando agora da memória virtual. A memória virtual na paginação ainda é um espaço unidimensional. A memória virtual é a memória que os processos enxergam, né? A memória real na paginação passa a ser bidimensional. A memória real é página e deslocamento dentro da página, duas dimensões. Mas a memória virtual continua sendo unidimensional. Quem faz a tradução para a memória da memória virtual para a memória real, da memória unidimensional virtual na paginação para a memória bidimensional na paginação, na memória real, é a MM1. Agora a gente está falando de tornar bidimensional a memória virtual. O que significa isso? Ao invés dos programas, dos compiladores gerarem programas que enxergam a memória como sendo simplesmente um endereço sequencial, né, um conjunto de endereços sequenciais. Então, assim, eu preciso de uma informação só para acessar a memória, só qual é o endereço. Eu passo a ter essa memória de uma forma bidimensional. Eu passo a ter um segmento e um deslocamento dentro de um segmento.
né? Depois a memória real, ela pode inclusive ser paginada também. Então eu posso ter as duas coisas simultaneamente. Eu posso ter a memória virtual paginada em segmentos, né? Aí a gente fala paginada, né? A gente fala segmentada, porque quando é memória virtual a gente chama de segmentação. E a gente pode ter a memória real ao mesmo tempo sendo paginada, tá? O que acontece com a segmentação? Os compiladores eles têm que ser mudados, né? Os compiladores eles têm que mudar a forma como eles usam a memória, e ao invés de ver a memória como um bloco único, unidimensional, acessado de forma unidimensional, onde ele vai dividir do jeito que ele quiser, ele vai ter que gerenciar essas coisas, né? Assim, você vai ter espaço para pilha, espaço para crescimento de dados, espaço para código, isso tudo fica por conta do compilador, normalmente, quando você está no esquema só paginado. Na segmentação, você passa a ter esses segmentos. A ideia dos segmentos é você colocar informações de natureza diferente em segmentos diferentes e deixar o sistema operacional gerenciar isso para o processo. Então, a ideia motivadora da segmentação é essa. Ao invés de eu ter um bloco único e o compilador gerar um código que lide com as diversidades dentro daquela único bloco de memória, eu poder ter vários segmentos de memória, colocar informações diferentes em cada segmento e deixar o sistema operacional lidar com as diferenças, né? Então eu dizer, esse aqui vai ser um segmento para pilha, esse aqui vai ser um segmento para alocação dinâmica, para dados, né, para as variáveis, no final das contas. Esse aqui vai ser um segmento de código, que vai ter só instruções, só o código executável mesmo, né? Com isso, gera-se uma série de possibilidades interessantes, tá? É um esquema pouco utilizado atualmente, tá? Os PCs, ele é muito utilizado em mainframes, né, desde há muito tempo, por exemplo, o computador lá que rodava o Multics lá em 1980, ele tinha memória segmentada. Os PCs, eles normalmente não implementam segmentação de memória, não tem suporte a segmentação de memória no hardware, no x86, e os sistemas operacionais não usam segmentação, usam só paginação. Tá? Mas é uma ideia interessante que você deve conhecer, tá? Então, qual que é a ideia? Se eu tiver um segmento que eu sei que só tem código, eu sei que aquilo ali eu nunca preciso salvar em disco se eu tiver que fazer um swap. Eu separo o que é código, e o código, o programa, ele tem necessidades diferentes, né? Ele pode ser tratado de forma diferente. Se você tratar de forma diferente, você vai ter ganho. Então, onde tem programa, aquilo é mais plausível de ser compartilhado, né? Aquilo pode ser compartilhado sem grandes problemas. Eu não preciso carregar cópias de programas em memória se esse programa estiver sendo utilizado em processos distintos, né? Então você pode compartilhar aquilo com mais segurança, porque aquilo ali não muda, né? Só vai mudar quando alguém compilar de novo o programa, né? Mas pilha e área de dados, essa é mais problemático. No processo não podem compartilhar isso, né? São coisas específicas de cada processo. Então, com isso, a gente gera uma demanda para os compiladores precisam identificar exatamente o que é pilha, o que é código, o que é dado. Em compensação, eu tiro o trabalho dos compiladores e deixo o sistema operacional gerenciar isso, e a ideia é que se consiga uma eficiência maior, tá? Bom, isso é segmentação de memória. Cuidado para não confundir com paginação. As coisas podem até coexistir dentro de sistemas, né? Mas normalmente segmentação é uma coisa da memória virtual, né? Os usuários veem a segmentação, os usuários, no caso os programas, né? Os processos que estão executando em cima do sistema operacional, veem a segmentação. Cuidado com esse usuário, né? O usuário não é o programador. Para o programador, ele nem enxerga a memória, né? O programador, ele vê variáveis, né? Ele vê chamadas a rotinas, a funções. O compilador enxerga a memória, e aí ele passa a ver a memória como uma série de segmentos, né? Então, o software, os sistemas computacionais, eles são uma série de
abstrações, né? Então, o computador que o programador vê, ele nem vê memória, ele vê variáveis, né? Mas o compilador, ele olha para aquelas variáveis e tem que alocar aquilo na memória, então ele precisa ver memória, né? Se a gente tiver segmentação, ele vai ver a memória como sendo uma coisa bidimensional, tem que dizer em qual segmento e em qual endereço vou guardar essa coisa, tá? Se eu tiver uma memória sem segmentação, eu vou simplesmente escolher um endereço lá e aquele endereço vai ser utilizado para armazenar aquela informação daquela variável, né? No caso do hardware, do sistema operacional para baixo, né, do hardware, ainda tem a paginação, né? Então vem um endereço unidimensional, ou um segmento e um deslocamento se tiver segmentação, e aí eu tenho que colocar isso dentro de uma página. Eu vejo a memória real como uma coisa bidimensional. Se eu estiver usando a paginação, vai ser sempre um código da página e o código e o deslocamento dentro da página, né? Então, isso é importante que você tenha essa visão, né? Essas abstrações, né? Dependendo do nível em que você está dentro das camadas de software de um computador, você tem visões diferentes das coisas, né? Tem uma visão da memória diferente, o usuário, o programador tem uma visão da memória diferente do compilador, diferente do sistema operacional, e normalmente quanto mais baixo o nível, mais próximo do hardware, mais complicado é, né? As abstrações, elas tendem a simplificar a máquina para tornar mais gerenciável, mais fácil o problema de gerar um código, né? De resolver um problema computacional no final das contas. É isso aí, turma.